José. Ele sonhava, mas os sonhos o levaram ao fundo de um poço. Foi vendido, injustiçado, esquecido, e mesmo assim, jamais abandonou a fidelidade ao seu Deus. Porque havia algo em José que o mundo não podia tocar, a certeza de que o céu ainda estava escrevendo sua história. Quantas vezes nós também já sonhamos e nos deparamos com paredes ao invés de portas? Quantas vezes, mesmo fazendo o certo, fomos levados ao desprezo, à solidão ou à injustiça? A história de José não começa com glória, mas com rejeição. Ele foi o filho que nasceu do amor esperado, mas também o alvo de um ódio sem medida. Cresceu num lar dividido entre rivalidades e preferências. E desde muito jovem, carrega um brilho diferente, não apenas por causa de sua aparência ou pela túnica que seu pai lhe deu, mas por algo mais profundo, o favor de Deus. Em uma casa onde o silêncio escondia ciúmes e os abraços vinham cheios de competição, José começa a sonhar. Sonhos que não eram apenas frutos de sua imaginação, mas vislumbres proféticos de um propósito maior. Sonhou com feixes de trigo, se curvando diante do seu, com o sol, a lua e as estrelas inclinando-se a ele. Palavras que poderiam ser interpretadas como arrogância por quem não via com olhos espirituais. E foi assim que os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Era um garoto com uma missão, mas cercado por quem não compreendia sua visão. E como é difícil viver entre aqueles que deveriam nos proteger, mas que, ao invés disso, nos lançam ao abismo. O jovem José é enviado por seu pai para encontrar os irmãos no campo, mas aquele encontro não seria de paz. Eles o viram de longe e disseram: "Lá vem o sonhador", e decidiram apagá-lo da história, achando que poderiam impedir os planos de Deus. Primeiro, o jogaram numa cisterna. Depois, venderam-no como escravo. Rasgaram sua túnica e mentiram para o pai, dizendo que ele havia sido devorado por um animal selvagem. Na mente dos irmãos, os sonhos de José haviam morrido, mas no céu os planos estavam vivos como nunca. Porque o que vem de Deus, nem a inveja dos homens, nem os vales da vida, nem os calabouços mais profundos conseguem enterrar. José estava a caminho do Egito, longe da sua terra, longe do seu pai, longe de tudo o que conhecia. Mas mesmo lá, o Senhor estava com ele. E é isso que precisamos lembrar. Não importa onde estejamos, se estivermos debaixo da vontade de Deus, até os caminhos mais dolorosos se tornam parte do propósito. José estava sendo levado para um cenário de dor, mas também para o palco da promessa. Se essa história já tocou seu coração, considere curtir o vídeo, se inscrever no canal. Histórias assim não apenas informam, elas transformam. Mas voltamos ao vídeo. Ao chegar no Egito, José não sabia o que o aguardava. Era apenas um jovem estrangeiro, vendido como mercadoria, reduzido à condição de escravo. Mas havia algo diferente nele. A presença do Senhor o acompanhava. E essa presença era visível, até mesmo por olhos que não o conheciam. Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, percebeu isso. Colocou tudo o que possuía nas mãos de José. E a bênção que estava sobre o servo transbordou sobre a casa do seu senhor. Mas com a bênção veio também a prova. A esposa de Potifar olhava para José com desejo. Ele era jovem, belo e íntegro. E sua fidelidade não estava apenas diante de homens, mas diante de Deus. Todos os dias ela o assediava. Mas José resistia. Dizia: "Como cometeria eu tamanha maldade pecando contra Deus?" Mas chegou o dia em que a tentação se tornou armadilha. Ela o agarrou e ele fugiu, deixando sua capa para trás. Humilhada, ela o acusou de ter tentado forçá-la. E José, mais uma vez, é lançado em um abismo que não construiu. Na prisão, talvez o mundo o considerasse derrotado. Mas ali, no silêncio das grades, o céu ainda o chamava de escolhido. O Senhor estava com ele. E mesmo na prisão, José prosperava. Ganhou a confiança do carcereiro, que lhe entregou a administração dos presos. E mais uma vez, aquele que havia sido lançado ao esquecimento se tornava instrumento de salvação. Foi na prisão que José encontrou 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos haviam tido sonhos misteriosos, e José, sensível à voz de Deus, interpretou cada um com precisão.
O copeiro voltaria ao serviço do rei e o padeiro seria executado. Tudo se cumpriu como José havia dito. E antes de partir, José fez um pedido ao copeiro. Lembra-te de mim quando estiveres diante do faraó. Mas o tempo passou, e ele foi esquecido mais uma vez. 2 anos se passaram, e então o faraó sonhou. Sonhos perturbadores. 7 vacas gordas e 7 magras. 7 espigas cheias e 7 mirradas. Nenhum dos sábios do Egito soube interpretá-los. Foi então que o copeiro se lembrou. Há um hebreu na prisão. Ele sabe interpretar sonhos. E ali, em um dia que parecia comum, José foi tirado da prisão, barbeado, vestido e levado à presença do homem mais poderoso da terra. Diante do trono, José não exaltou a si mesmo. Disse: "Não está em mim, mas Deus dará ao faraó resposta de paz." E então, com a sabedoria do alto, interpretou os sonhos. 7 anos de fartura viriam, seguidos por 7 anos de fome. Mais do que interpretar, José apresentou um plano, um projeto de sobrevivência, um sistema de organização e economia. O faraó ficou maravilhado, e ali mesmo nomeou José como governador sobre todo o Egito. Entregou-lhe o anel de autoridade, vestes de linho e um colar de ouro. O jovem hebreu, vendido como escravo, agora se tornava o homem mais influente do maior império do mundo antigo. Mas José não se esqueceu de Deus. Casou-se com Asenate, filha de um sacerdote, e teve 2 filhos. O primeiro, Manassés, porque Deus me fez esquecer o meu sofrimento. O segundo, Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Cada nome era um testemunho. Cada fase da vida de José, uma prova viva de que o Senhor estava guiando sua jornada, mesmo quando tudo parecia dar errado. Quando os anos de fome começaram a consumir o Egito e o mundo ao redor, os planos de José se mostraram ainda mais necessários. Povos de todas as regiões vinham até ele para comprar trigo, e entre esses povos estavam os seus irmãos. Eles vieram por necessidade, não por arrependimento. Não sabiam que o governador do Egito era o mesmo irmão que um dia haviam traído. José os reconheceu, mas não se revelou de imediato. Queria ver até onde o coração deles havia mudado. Testou-os, chorou em segredo e os levou a encarar a culpa que carregavam há anos. Foi ali, entre sacas de trigo e lágrimas escondidas, que a justiça de Deus se uniu à misericórdia. José viu que seus irmãos estavam diferentes. E quando ouviu Judá se oferecendo para ficar como escravo no lugar de Benjamim, o filho caçula, ele não resistiu. Chorou alto, afastou os servos e disse: "Eu sou José, o irmão de vocês." O impacto das palavras de José caiu como um trovão sobre os irmãos. O silêncio foi absoluto. Eles não sabiam o que dizer nem como reagir. Era como se o passado inteiro tivesse se levantado diante deles em um só instante. O irmão que imaginaram morto agora estava diante deles, não como um escravo, mas como governador do Egito. E em vez de condenação, José lhes ofereceu perdão. Não havia ódio em suas palavras, apenas lágrimas. "Não tenham medo. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar vidas." Essa declaração não foi apenas um alívio para os irmãos, foi uma revelação celestial. José entendia que seus anos de sofrimento não foram em vão. A dor, a rejeição, a injustiça, tudo fazia parte de um plano maior. Ele não era apenas o filho de Jacó, mas agora se tornava o instrumento de salvação de toda a sua família. A fome que assolava o mundo não poderia destruir o que Deus já havia decidido preservar. Com o coração cheio de compaixão, José ordenou que os irmãos voltassem a Canaã para buscar seu pai. Mandou carroças, alimentos e presentes. Disse a eles: "Apressem-se, tragam nosso pai." Quando Jacó ouviu a notícia de que José estava vivo, seu coração quase parou. A dor de anos foi substituída por um novo fôlego de esperança. Ele se levantou e disse: "Basta, José, meu filho, está vivo. Antes que eu morra, preciso vê-lo." E assim, o velho patriarca, já com 130 anos, partiu para o Egito com seus filhos, netos e tudo o que possuíam. Antes de descer, parou em Berseba, onde ofereceu sacrifícios. E ali Deus lhe apareceu e disse: "Não temas descer ao Egito, porque lá farei de ti uma grande nação." A promessa feita a Abraão estava se cumprindo.
A família de Jacó, que um dia habitava em tendas, agora era conduzida ao lugar onde se tornaria um povo numeroso. O reencontro entre Jacó e José foi um dos momentos mais emocionantes das Escrituras. Pai e filho se abraçam. Anos de separação se dissolvem em lágrimas. O passado é curado. E a presença de Deus, mais uma vez, sela esse momento com esperança e vida. Em Gósen, a melhor terra do Egito, a família de Israel se estabeleceu. Sob a sombra do filho que foi dado por morto, agora havia paz, provisão e renovo. José continuou sua jornada como governador. Administrou o alimento, socorreu as nações e salvou incontáveis vidas. E mesmo tendo poder e honra, jamais perdeu sua essência. Continuava sendo o mesmo jovem que sonhava, mas agora com maturidade e entendimento. Viu seus filhos crescerem. Recebeu a bênção do pai, e ao final de sua vida declarou: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Antes de morrer fez um pedido, que seus ossos fossem levados de volta à terra prometida. Mesmo tendo vivido e morrido no Egito, José sabia que sua verdadeira herança estava em Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E assim, mesmo após sua morte, José continuou apontando para o futuro. Seus restos mortais foram levados séculos depois no tempo de Moisés, como testemunho de que o plano de Deus jamais falha. A história de José não é apenas sobre um menino sonhador que venceu no Egito. É sobre um Deus que transforma tragédias em propósitos, que usa o vale para levar a promessa, que escreve com dor as páginas mais belas da redenção. José foi traído, vendido, caluniado, esquecido, mas nunca abandonado por Deus. Ele foi levantado para um tempo específico, para um propósito eterno. E se você se sente hoje no fundo de uma cisterna, se foi esquecido, injustiçado ou parece que os sonhos morreram, lembre-se de José. Lembre-se que o mesmo Deus que o sustentou no Egito é o mesmo que hoje caminha com você. A vida de José é, acima de tudo, um reflexo da fidelidade divina diante das dores humanas. Ele nos ensina que Deus não apenas observa os nossos caminhos, Ele os dirige, mesmo quando não compreendemos o porquê de cada curva, cada lágrima, cada silêncio. Não foi a túnica colorida que definiu quem José seria, nem o poço, nem a prisão, nem a calúnia. O que definiu José foi o Deus que caminhava com ele. E isso muda tudo, porque José não foi poupado da dor, mas foi sustentado no meio dela. Não foi blindado das perdas, mas foi moldado por elas. Seu coração não se endureceu, apesar de tantas traições. Pelo contrário, permaneceu sensível, generoso, perdoador. E aqui está uma das maiores lições da vida de José. Não importa onde você está agora, se for fiel no pouco, Deus te exaltará no tempo certo. Ele não apenas restaurará sua vida, mas fará de você um instrumento de restauração para muitos outros. José foi usado para alimentar nações, salvar povos, restaurar uma família e preservar uma promessa. Tudo isso porque ele escolheu confiar, mesmo no escuro. No fim de tudo, José olhou para os seus irmãos e disse: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para preservar a vida de muitos. Essa frase é mais do que um perdão. É uma visão celestial da vida, porque quando o coração é rendido a Deus, até o mal se torna cenário para milagres. Quantas vezes não nos sentimos como José, presos a uma história que não escolhemos, lançados em situações que parecem maiores do que nossas forças, mas se você guardar sua fé, se você mantiver seus olhos no alto, chegará o dia em que você olhará para trás e entenderá: foi necessário. Foi difícil, mas foi necessário, porque cada dor te empurrou mais perto da promessa, cada silêncio te ensinou a confiar, cada humilhação forjou em você a humildade que precede a honra. A história de José nos lembra que o favor de Deus não é um escudo contra o sofrimento, mas uma âncora firme em meio às tempestades. E essa âncora nunca se rompe. Se essa história falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda cumpre promessas. Vamos espalhar juntos as histórias que edificam, restauram e reacendem a fé. Porque, assim como José,
Você também tem um propósito.